Um jovem rico e cruel usa taco de beisebol para castigar um cavalo inocente e sem uma perna, na frente da fiel amiga do animal, uma garotinha de 6 anos que chora descontroladamente. Mas tudo muda quando ela faz algo inacreditável, algo que mudaria o rumo de tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol mal havia despontado no horizonte quando Clara, com seus pequenos 6 anos e olhos brilhantes como estrelas da manhã, escapou silenciosamente pela porta dos fundos de sua modesta casa. Seus passos apressados trilhavam um caminho familiar através do orvalho que cobria a grama, em direção ao estábulo onde seu melhor amigo a aguardava. Vale dos Cavalos ainda dormia, exceto pelo ocasional relinchar distante que ecoava pela propriedade. Relâmpago, um majestoso cavalo de pelagem dourada e crina prateada, já estava com as orelhas em pé quando Clara se aproximou. Como em todas as manhãs dos últimos 2 anos, desde que aprendera a caminhar com segurança, a menina carregava sua escova favorita, um presente que seu pai, o Sr. Oliveira, lhe dera em seu 4º aniversário. "Bom dia, meu príncipe", sussurrou Clara, enquanto Relâmpago abaixava a cabeça para receber o carinho matinal. O animal havia sido um presente ao Sr. Oliveira pelos 20 anos de serviço dedicado como tratador de cavalos na propriedade. E desde filhote demonstrava uma gentileza especial com a pequena Clara. A rotina matinal era sagrada para ambos. Clara escovava cuidadosamente a pelagem do cavalo enquanto compartilhava seus sonhos da noite anterior, suas preocupações com a escola que em breve começaria, e os segredos que apenas seu amigo equino tinha o privilégio de ouvir. Relâmpago respondia com suaves bufados e ocasionais toques de focinho nos cabelos da menina, como se compreendesse cada palavra. "Papai está preocupado", confidenciou Clara, sua voz infantil carregando uma seriedade além de seus anos. "Ouvi ele conversando com mamãe ontem à noite sobre contas e dinheiro. Mas não se preocupe, vou pedir à professora para me ensinar a contar dinheiro mais rápido para ajudar." O que Clara não sabia era que seu pai observava a cena da entrada do estábulo, seu coração pesado, com preocupações que uma criança não deveria carregar. A família Oliveira enfrentava tempos difíceis, com contas se acumulando e o salário de tratador mal cobrindo as necessidades básicas. Naquela manhã em particular, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto Clara continuava seu ritual matinal, um grupo de cavaleiros chegou para o treino diário. Entre eles estava Eduardo, o filho de 24 anos do proprietário do clube hípico, conhecido por seu temperamento difícil e sua obsessão por vitórias nas corridas. O Sr. Oliveira, cumprindo suas obrigações, começou a preparar Relâmpago para seu exercício matinal. Era uma prática comum levar os cavalos para uma corrida leve antes do início dos treinos oficiais. Clara, como sempre, observava tudo do cercado, seus olhos nunca deixando seu amigo. Foi então que aconteceu. Talvez fosse o ar fresco da manhã, ou a presença de Clara, ou simplesmente o destino escolhendo seu momento, Relâmpago começou a correr. Não era sua corrida habitual, tranquila e medida. Era algo diferente, algo especial. O cavalo dourado movia-se como se tivesse asas, seus cascos mal tocando o solo, sua velocidade aumentando a cada passada. Eduardo, que até então mexia distraidamente em seu celular, deixou o aparelho cair na grama. Seus olhos, tradicionalmente frios e calculistas, arregalaram-se com espanto. O cavalo, que todos consideravam apenas mais um animal de estábulo, estava demonstrando uma velocidade que rivalizava com os melhores competidores do clube. "É o Relâmpago, senhor", respondeu o Sr. Oliveira, seu coração acelerando ao perceber o interesse nos olhos do jovem.
Foi um presente do seu pai pelos meus anos de serviço. Oliveira, Eduardo falou, um sorriso calculista surgindo em seus lábios. Preciso conversar com você sobre uma proposta de negócio. Esse cavalo, ele pode ser exatamente o que estamos procurando para o Grande Prêmio Regional. O Sr. Oliveira sentiu um aperto no peito. As palavras de Eduardo prometiam uma solução para seus problemas financeiros. Mas algo em seu tom fez com que um arrepio percorresse sua espinha. Clara, mesmo tão jovem, abraçou o pescoço de Relâmpago com mais força, como se sentisse que sua rotina matinal perfeita estava prestes a mudar para sempre. O sol agora brilhava completamente no céu de Vale dos Cavalos, suas luzes douradas refletindo na pelagem de Relâmpago, enquanto o destino começava a tecer uma história que mudaria a vida de todos os envolvidos, especialmente de uma pequena menina e seu melhor amigo de 4 patas. Naquela noite, a pequena casa dos Oliveira estava mergulhada em uma atmosfera tensa. Clara, sentada no tapete da sala com seu caderno de desenho, fingia não ouvir a conversa dos pais na cozinha, mas seus olhos inquietos traíam sua preocupação. Na folha de papel, seus traços infantis formavam a figura de Relâmpago, livre e feliz, correndo sob um céu repleto de estrelas coloridas. Maria, você não entende. A voz do Sr. Oliveira tremulava levemente. Eduardo ofereceu uma quantia considerável. Poderíamos pagar todas as nossas dívidas e ainda guardar um pouco. Suas mãos calejadas seguravam uma xícara de café já fria, enquanto seus olhos evitavam o olhar preocupado da esposa. Maria Oliveira, uma mulher de gestos suaves e determinação silenciosa, ajeitou o avental gasto antes de responder. Antônio, você conhece a reputação de Eduardo. Os cavalos dele sempre voltam diferentes das competições. Alguns nem voltam. Sua voz diminuiu ao perceber que Clara havia parado de desenhar. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede, herança da avó de Maria. Através da janela da cozinha, podiam ver as luzes do clube hípico brilhando ao longe como estrelas artificiais que prometiam uma falsa salvação. Papai, a voz de Clara soou pequena, mas decidida. O Relâmpago não gosta quando gritam com ele. O Eduardo grita muito com os cavalos dele. Seus olhos grandes encontraram os do pai, transmitindo uma sabedoria que só as crianças e os animais parecem possuir. O Sr. Oliveira levantou-se da mesa e caminhou até a filha, ajoelhando-se ao seu lado para observar o desenho. No papel, Relâmpago parecia realmente voar, suas patas mal tocando o chão colorido de giz de cera verde. Querida, às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para proteger nossa família, ele explicou, sua voz suave, tentando mascarar a própria incerteza. Na manhã seguinte, Eduardo chegou cedo ao estábulo, trazendo consigo um contrato impresso em papel timbrado e um envelope grosso. Seus sapatos italianos, impecavelmente limpos, apesar do chão empoeirado, faziam um som distinto enquanto ele caminhava entre as baias. Pense bem, Oliveira, Eduardo falou, seu sorriso não alcançando seus olhos. 3 meses de treinamento, a participação no Grande Prêmio Regional e uma porcentagem generosa dos prêmios. Seu cavalo tem potencial para ser um campeão, mas precisa de treinamento profissional. Clara, que havia chegado mais cedo que o habitual para sua visita matinal a Relâmpago, escondeu-se atrás de um fardo de feno, seu coração batendo acelerado. Observou enquanto seu pai lia o contrato, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Eduardo fez um gesto dismissivo com a mão. Infelizmente, não podemos permitir interferências emocionais durante o treinamento. É crucial manter o cavalo focado. Depois das competições, claro, tudo volta ao normal. Seu tom era suave,
mas havia uma firmeza que não admitia argumentações. O Sr. Oliveira olhou para o envelope em suas mãos, depois para Clara, que agora saía de seu esconderijo com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Relâmpago, sentindo a angústia de sua pequena amiga, relinchou suavemente de sua baia. Certamente, respondeu Eduardo checando seu relógio de ouro, mas não demore muito. O grande prêmio está se aproximando e outros proprietários também estão de olho em vagas. Com um aceno breve, ele se dirigiu à saída, deixando para trás uma família em turbulência. Maria, que observava a cena da porta do estábulo, sentiu seu coração apertar. Aproximou-se do marido e segurou sua mão com firmeza. Antônio, talvez devêssemos procurar outro caminho. Deus sempre provê. Mas naquela noite, enquanto Clara dormia abraçada ao seu desenho de relâmpago, o Sr. Oliveira recebeu uma carta que mudaria tudo. O banco estava ameaçando retomar sua modesta casa devido às prestações atrasadas. Com o coração pesado, ele percebeu que suas opções estavam se esgotando rapidamente. A manhã em que Relâmpago foi levado para o clube hípico amanheceu cinzenta, como se o próprio céu compartilhasse da tristeza da família Oliveira. Clara recusou-se a sair de seu quarto, seus soluços abafados pelo travesseiro enquanto ouvia os cascos de seu amigo se afastando pelo caminho de pedras. O Sr. Oliveira caminhava ao lado do animal, segurando as rédeas com mãos trêmulas. O envelope com o adiantamento do contrato pesava em seu bolso como chumbo, mas a carta do banco, dobrada junto com ele, pesava ainda mais. Maria observava da janela da cozinha, suas preces silenciosas misturando-se ao vapor de sua xícara de chá. "Vou cuidar bem dele, Oliveira", garantiu Eduardo, sua voz carregando uma falsa cordialidade, enquanto conduzia Relâmpago para o trailer de transporte. "Em 3 meses, teremos um campeão em nossas mãos." Os dias que se seguiram foram difíceis para todos. Clara parou de cantar suas músicas infantis durante o café da manhã. Seus desenhos, antes coloridos e alegres, agora traziam apenas traços em tons de cinza. Um cavalo solitário sob nuvens escuras. No clube hípico, Relâmpago enfrentava uma rotina completamente diferente. Os treinos começavam antes do nascer do sol e se estendiam até o crepúsculo. Eduardo supervisionava pessoalmente cada sessão, sua voz ecoando com comandos firmes e, por vezes, ríspidos pelo picadeiro. Uma semana se transformou em 2, depois em 1 mês. O Sr. Oliveira tentava visitar Relâmpago sempre que possível, mas Eduardo sempre tinha uma desculpa pronta. "Ele está em treinamento intensivo agora." Ou, "acabamos de aplicar uns complementos, melhor não perturbá-lo." Clara, aos poucos, começou a criar uma nova rotina. Todas as manhãs, antes da escola, ela caminhava até a cerca que separava sua casa do clube hípico. De lá, podia ver o picadeiro ao longe, e às vezes, quando tinha sorte, conseguia avistar um cavalo dourado correndo sob o sol nascente. "Ele parece diferente, mamãe", comentou Clara um dia durante o jantar. "O Relâmpago nunca corria assim antes, tão desesperado." Seus pequenos dedos brincavam com a comida no prato, o apetite diminuído pela preocupação. Um dia, quando o Sr. Oliveira finalmente conseguiu uma breve visita ao estábulo do clube, seu coração apertou ao ver as condições de Relâmpago. O cavalo, embora ainda majestoso, tinha um olhar diferente, menos brilhante, mais ansioso. Suas orelhas se moviam constantemente, como se estivesse sempre esperando algo ou alguém. "Ele está se adaptando bem ao regime profissional", explicou Eduardo, impedindo que o Sr. Oliveira se aproximasse muito da baia. "Os resultados dos treinos são promissores. Já estamos entre os favoritos para o grande prêmio." Do outro lado da propriedade, Clara também não conseguia dormir.
Sentada em sua cama, abraçada ao seu travesseiro, ela olhava pela janela em direção ao clube hípico. As luzes do estábulo ainda estavam acesas e seu coração de criança sabia que algo não estava certo. Papai! Ela chamou, encontrando o Sr. Oliveira na sala. O relâmpago está triste. Eu sei que está. Ele precisa da gente. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, mas sua voz carregava uma certeza que fez seu pai questionar mais uma vez se havia tomado a decisão certa. O Sr. Oliveira abraçou a filha, sentindo o peso de sua escolha mais do que nunca. O dinheiro do adiantamento havia ajudado com as contas mais urgentes, mas a que custo? As palavras de Clara ecoavam em sua mente, misturando-se ao som distante dos cascos de relâmpago, batendo inquietos no chão de sua baia solitária. 2 meses se passaram, e o outono começava a pintar as folhas das árvores de Vale dos Cavalos em tons de dourado e vermelho. As manhãs estavam mais frias, e a neblina que cobria os campos do clube hípico dava um ar quase místico às sessões de treinamento cada vez mais intensas de relâmpago. Clara havia desenvolvido um novo hábito. Toda tarde, após a escola, ela se sentava em um pequeno monte próximo ao clube hípico, onde podia observar os treinos sem ser notada. Com seu caderno de desenhos no colo, registrava cada momento que conseguia ver de seu amigo, notando as mudanças sutis em sua postura, em seu trote, em seu espírito. Ele está mais magro, sussurrou para si mesma em uma dessas tardes, seu lápis traçando linhas preocupadas no papel. O som da pistola de largada, que Eduardo usava com frequência cada vez maior durante os treinos, fazia-a se encolher toda vez que ecoava pelo ar. Na escola, sua professora começou a notar mudanças no comportamento da menina. Os desenhos de cavalos livres e felizes haviam sido substituídos por imagens mais sombrias. Um cavalo dourado, cercado por sombras escuras, correndo sem direção sob um céu tempestuoso. Sr. Oliveira, chamou a professora durante uma reunião de pais. Clara tem estado muito quieta ultimamente. Ela costumava contar histórias animadas sobre relâmpago para os colegas, mas agora... Sua voz diminuiu ao ver a expressão de dor no rosto do pai. Em casa, Maria tentava manter a normalidade, mas também sentia a mudança na atmosfera familiar. As noites eram especialmente difíceis, quando o vento trazia o som distante dos treinos noturnos. Clara sempre acordava nesses momentos, seus pequenos pés descalços fazendo barulho mínimo ao se aproximar da janela. Maria não tinha resposta para dar à filha. As histórias que circulavam sobre os métodos de treinamento de Eduardo eram preocupantes, mas com o contrato assinado e o dinheiro já utilizado, as opções pareciam limitadas. O Sr. Oliveira, por sua vez, tentava manter contato com o Relâmpago através de visitas cada vez mais raras e breves. Em uma dessas ocasiões, notou marcas de esporas nos flancos do animal, algo que nunca havia sido necessário antes. Quando questionou Eduardo sobre isso, recebeu apenas um sorriso frio e uma resposta ensaiada. São métodos profissionais, Oliveira. Preciso garantir que ele mantenha o foco durante os treinos. As apostas para o grande prêmio já estão altíssimas. Não podemos decepcionar os investidores. Uma tarde particularmente fria, Clara decidiu se aproximar mais do que o costume. Escondida atrás de alguns arbustos próximos ao picadeiro, ela podia ver claramente o treino em andamento. Seu coração quase parou quando viu Eduardo erguer um chicote, algo que jamais havia sido usado em Relâmpago antes. Relâmpago corria, seus cascos batendo contra o solo em um ritmo frenético, mas havia algo diferente em seus movimentos. A graça natural que sempre o caracterizara havia sido substituída por uma urgência desesperada, como se corresse não por vontade, mas por medo. "Papai!" ela implorou, agarrando-se às suas pernas. "Por favor, traz o Relâmpago de volta. Eles estão machucando ele. Por favor, papai, por favor!"
Às vezes, ele começou, sua voz embargada. As escolhas que fazemos para proteger quem amamos acabam machucando outros que também amamos. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, algo dentro dele começava a se rebelar contra a situação que havia permitido acontecer. O Grande Prêmio Regional se aproximava rapidamente, e a atmosfera em Vale dos Cavalos ficava cada vez mais elétrica. Cartazes coloridos anunciavam o evento em todas as esquinas, e as conversas nas ruas giravam em torno das apostas e dos favoritos. O nome de Relâmpago estava em todos os jornais locais, descrito como o cavalo surpresa da temporada. Clara, no entanto, estava tramando seu próprio plano. Durante semanas, ela havia observado a rotina do clube hípico, prestando atenção especial aos momentos em que a segurança parecia mais relaxada. Numa noite particularmente escura, quando a lua nova tornava as sombras mais profundas, ela decidiu que era hora de agir. Esperou seus pais adormecerem e, com a habilidade silenciosa que só as crianças parecem possuir, escapou pela janela de seu quarto. Vestida com seu pijama de unicórnios e carregando sua lanterna favorita, ela seguiu o caminho familiar até o clube hípico. O coração de Clara batia tão forte em seu peito que ela temia que alguém pudesse ouvi-lo. As sombras dos estábulos pareciam gigantes adormecidos, e cada ruído fazia seus pequenos dedos apertarem mais a lanterna. Mas o amor por Relâmpago era maior que seu medo. O estábulo principal estava quieto, exceto pelo ocasional movimento dos cavalos em suas baias. Clara conhecia o caminho até a baia de Relâmpago, como conhecia o caminho até sua própria cama. Tinha decorado a localização exata durante suas observações diurnas. Shhh! Clara sussurrou, abraçando o focinho do cavalo. Senti tanto a sua falta. Clara, assustada, mas determinada, manteve-se entre Eduardo e Relâmpago. Você está machucando ele? Sua voz pequena tremulava, mas carregava uma coragem surpreendente. Ele não gosta de correr assim. O som da discussão atraiu a atenção do vigia noturno, que rapidamente chamou o Sr. Oliveira. Em questão de minutos, os pais de Clara chegaram ao estábulo, seus rostos pálidos de preocupação. Investimos, o Sr. Oliveira respondeu, sua voz calma, mas firme. O que vejo é você destruindo o espírito de um animal nobre por ganância. Mas antes que a discussão pudesse escalar, um relincho agudo de Relâmpago cortou o ar. O cavalo estava agitado, seus olhos arregalados fixos em Eduardo, como se finalmente entendesse a fonte de seu tormento recente. O rosto de Eduardo empalideceu levemente antes de se recuperar. Absurdo! São métodos profissionais de treinamento. E você, ele apontou para Clara, não deveria estar espionando treinos privados. Amanhã mesmo vou procurar um advogado, ele declarou, sua voz não deixando espaço para argumentações. Esse contrato não pode ser legal se envolve crueldade animal. A notícia do confronto no estábulo se espalhou rapidamente por Vale dos Cavalos. Na manhã seguinte, enquanto a névoa ainda cobria os campos, pequenos grupos de moradores se reuniam nas esquinas, cochichando sobre o ocorrido. A história da pequena Clara, que havia se aventurado sozinha no meio da noite para ver seu amigo, tocava o coração de todos que a ouviam. O Sr. Oliveira passou a manhã inteira no escritório do Dr. Mendes, o único advogado da cidade. O velho jurista, conhecido por sua integridade e amor pelos animais, ouviu atentamente cada detalhe do caso, enquanto acariciava seu gato idoso, que dormia tranquilamente em seu colo. A situação é delicada, Oliveira, explicou o advogado, ajustando seus óculos de leitura enquanto examinava o contrato. Eduardo foi esperto em incluir cláusulas sobre métodos profissionais de treinamento sem especificá-los. Mas talvez tenhamos uma brecha aqui.
Enquanto isso, no clube hípico, Eduardo intensificava ainda mais os treinos de relâmpago. O som da pistola de largada ecoava com frequência assustadora, fazendo os outros cavalos se agitarem em suas baias. Os funcionários trocavam olhares preocupados, mas ninguém ousava questionar os métodos do filho do patrão. Clara não foi à escola naquele dia. Sentada em sua cama, abraçada ao seu travesseiro favorito com estampas de cavalos, ela ouvia os sons distantes do clube e chorava silenciosamente. Maria, partindo seu coração ver a filha assim, decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Durante horas, mãe e filha trabalharam juntas, com Maria anotando cuidadosamente cada observação de Clara. Os horários dos treinos noturnos, o uso da pistola, as marcas que ela havia visto no corpo de Relâmpago. A precisão dos detalhes fornecidos pela menina era impressionante. Naquela tarde, o Dr. Mendes fez uma visita surpresa ao clube hípico, acompanhado por uma fiscal da Sociedade Protetora dos Animais. Eduardo, pego desprevenido, foi forçado a permitir uma inspeção das instalações e dos animais. Eduardo mantinha seu sorriso artificial, mas suas mãos se fechavam em punhos tensionados. Como já expliquei, usamos métodos profissionais avançados. Temos prazos e metas a cumprir. Do lado de fora do clube, Clara e Maria encontraram uma aliada inesperada. A mulher de jaleco branco que Clara havia mencionado se aproximou delas, apresentando-se como Doutora Helena. A Doutora Helena sorriu gentilmente, seus olhos encontrando os de Clara. Não só posso como devo, e há algo mais que vocês precisam saber sobre mim e sobre Eduardo. Podemos e devemos. A voz firme da fiscal se sobrepunha à dele. Há evidências suficientes de maus tratos para uma investigação completa. A revelação da doutora Helena caiu como uma bomba em Vale dos Cavalos. Sentados na pequena sala de estar dos Oliveira, todos ouviam atentamente enquanto ela compartilhava sua história. Clara, aninhada no colo de sua mãe, não perdia uma única palavra. Eduardo é meu sobrinho, começou Helena, seus dedos girando nervosamente a xícara de chá que Maria havia servido. Mas nos afastamos há anos, quando me opus aos negócios do meu irmão, pai dele, o clube hípico. Bem, ele não foi construído em terras que pertenciam legitimamente à família. Essas terras, Helena continuou, retirando documentos antigos de sua pasta, pertenciam aos seus ancestrais, Sr. Oliveira. Seu avô era o proprietário legítimo de toda esta área. Quando ele faleceu, meu irmão aproveitou-se da confusão com a documentação e registrou tudo em seu nome. Tenho guardado estas escrituras originais por anos, Helena explicou, espalhando os papéis amarelados sobre a mesa de centro. Sempre soube que um dia a verdade precisaria vir à tona. Quando vi o que Eduardo estava fazendo com aquele cavalo, percebi que era a hora. O Dr. Mendes, que também estava presente, examinou os documentos com interesse profissional. Isso muda tudo, murmurou ele, ajustando os óculos. Com estas provas, podemos não apenas invalidar o contrato do Relâmpago, mas também questionar a propriedade do clube inteiro. Então é isso, vociferou ele, apontando um dedo acusador para Helena. Depois de todos esses anos guardando seu precioso segredinho, decide usar contra sua própria família. Clara, assustada com a entrada brusca de Eduardo, escondeu-se ainda mais nos braços de sua mãe, mas seus olhos não deixavam Relâmpago, visível através da janela, amarrado do lado de fora. Eduardo empalideceu visivelmente, percebendo tarde demais seu erro. Do lado de fora, Relâmpago começou a se agitar, puxando as rédeas que o prendiam. Sr. Eduardo Silva, chamou um dos policiais. Temos algumas perguntas sobre certas atividades irregulares no clube hípico. Helena observava a cena com lágrimas nos olhos. Sabe,
ela disse para o Sr. Oliveira. Passei anos me culpando por não ter feito nada antes, mas talvez este fosse o momento certo. Talvez precisássemos da coragem de uma criança para nos mostrar o caminho. O que acontece agora? Perguntou Maria, segurando a mão do marido. Os dias seguintes em Vale dos Cavalos foram intensos e agitados. A notícia sobre os documentos da doutora Helena e a verdadeira história das terras do clube hípico correu mais rápido que cavalo em disparada. O pai de Eduardo, ao descobrir não apenas as atividades ilegais do filho, mas também a fraude cometida décadas atrás, decidiu fazer algo que ninguém esperava. Quero fazer a coisa certa, declarou ele durante uma reunião com o Dr. Mendes, os Oliveira e sua cunhada Helena. Seu rosto, marcado por anos de arrogância, agora mostrava uma humildade surpreendente. Não posso desfazer o passado, mas posso corrigir o futuro. A proposta que se seguiu deixou todos boquiabertos. O clube hípico seria transformado em uma cooperativa, com os Oliveira como sócios majoritários. Além disso, seria criado um centro de reabilitação para cavalos, sob a supervisão da doutora Helena. Significa muito mais que isso, querida, respondeu Helena, sorrindo gentilmente. Significa que podemos criar um lugar onde cavalos são tratados com o amor e respeito que merecem. Relâmpago, finalmente livre dos treinos exaustivos, começava a recuperar seu espírito alegre. Todas as manhãs, Clara retomou sua rotina de escovar sua pelagem dourada e contar-lhe histórias. O cavalo respondia com aqueles bufados suaves que tanto haviam feito falta. O Sr. Oliveira parou seu trabalho, olhando pensativo para a filha. A sabedoria simples e profunda de suas palavras o atingiu como um raio de sol atravessando nuvens. Maria, descobrindo um talento que nem ela mesma sabia possuir, começou a organizar visitas de escolas ao novo centro. As crianças adoravam ouvir Clara contar a história de Relâmpago, e o cavalo parecia especialmente gentil com os pequenos visitantes. A doutora Helena estabeleceu protocolos rigorosos de cuidado animal, garantindo que cada cavalo recebesse atenção individualizada. Sua experiência como veterinária, combinada com sua compaixão natural, transformou o local em um modelo de tratamento equino. Helena parou de escrever, olhando pensativa pela janela do consultório improvisado. Às vezes, pequena, a verdade precisa do momento certo para aparecer, e às vezes precisa de alguém especial para dar coragem a todos os outros. Um dia, uma surpresa especial chegou pelo correio. Uma carta do Conselho Regional de Proteção Animal, reconhecendo o Centro de Reabilitação Equina de Vale dos Cavalos como modelo de excelência em cuidados com animais. O cavalo respondeu com um relincho suave, encostando seu focinho no ombro da menina. Ao redor deles, outros cavalos pastavam tranquilamente, alguns com histórias tão difíceis quanto a de Relâmpago, mas todos agora tendo uma segunda chance. A primavera chegou a Vale dos Cavalos, trazendo não apenas flores, mas também novas esperanças. O Centro de Reabilitação Equina estava florescendo, literalmente e figurativamente. Jardins coloridos haviam sido plantados entre os estábulos, criando um ambiente acolhedor tanto para os animais quanto para os visitantes. Uma manhã especial começou com Clara correndo animada pelos corredores da casa, ainda de pijama. "Mãe, pai, hoje é o dia!" gritava ela, sua voz transbordando de alegria. Era o dia da primeira apresentação oficial do novo programa, Amigos dos Cavalos, idealizado por Clara e apoiado entusiasticamente pela doutora Helena. "Calma, filha!" riu Maria, ajudando Clara a se vestir com sua nova camiseta, especialmente feita para a ocasião. Nela, um desenho de Relâmpago sorria gentilmente, acompanhado pelo slogan
Todo cavalo merece amor. A apresentação seria simples, mas significativa. 5 crianças da cidade, escolhidas através de um programa social, aprenderiam sobre cuidados básicos com cavalos, tendo Relâmpago como professor especial. Clara seria a jovem instrutora sob a supervisão carinhosa da doutora Helena. Clara assentiu solenemente. Aos 6 anos, ela já compreendia a profundidade dessa verdade. Relâmpago, pastando tranquilamente no campo próximo, ergueu a cabeça como se concordasse. Bem-vindos! Clara os recebeu com um sorriso radiante. Hoje vocês vão conhecer meu melhor amigo e ele vai ser amigo de vocês também. Vejam, ela explicou, cavalos são como pessoas. Eles sentem quando a gente está com medo, ou triste, ou feliz. E eles sempre sabem quando a gente precisa de um amigo. Pode fazer carinho nele, encorajou Clara. O Relâmpago também já teve medo antes, sabia? Mas ele aprendeu que nem todo mundo quer machucar. Às vezes, as pessoas só querem ser amigas. Pedro estendeu uma mão trêmula, tocando levemente o focinho de Relâmpago. O cavalo permaneceu perfeitamente imóvel, seus olhos gentis fixos no menino. Lentamente, um pequeno sorriso começou a se formar no rosto de Pedro. Uma a uma, as outras crianças se aproximaram, cada uma encontrando seu próprio momento de conexão com o cavalo. Clara guiava cada interação com uma paciência surpreendente para sua idade, compartilhando pequenos segredos sobre como fazer Relâmpago se sentir seguro e amado. Sabem, disse Clara ao final da manhã, enquanto as crianças ajudavam a guardar as escovas e outros equipamentos. O Relâmpago me ensinou que, às vezes, os melhores amigos não precisam falar nossa língua. Eles só precisam entender nosso coração. O sorriso de Clara iluminou todo o seu rosto. Claro, o Relâmpago vai adorar, e amanhã vou te ensinar a música que ele mais gosta. Pedro, o menino tímido do orfanato, tornou-se presença constante no centro. Aos poucos, sua concha de silêncio começou a se quebrar. Primeiro foram sorrisos tímidos, depois palavras sussurradas para Relâmpago e finalmente conversas animadas com Clara sobre cavalos e sonhos. Sabe o que eu quero ser quando crescer? Confidenciou ele a Clara uma tarde enquanto ajudava a distribuir feno para os cavalos. Quero ser veterinário igual a doutora Helena. Assim posso ajudar cavalos que precisam de cuidado. Uma manhã, algo inesperado aconteceu. Eduardo, que estava afastado cumprindo serviço comunitário em outra cidade, retornou à Vale dos Cavalos. Seu rosto, antes marcado por arrogância, agora carregava uma expressão diferente, mais suave. Não precisa ter medo, disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Eu vim pedir desculpas. Clara observava atentamente, sua mão pequena descansando no pescoço de Relâmpago, que permanecia surpreendentemente calmo. Um silêncio pensativo caiu sobre o grupo. Foi Clara quem o quebrou, sua voz carregando aquela sabedoria especial que só as crianças parecem possuir. Eduardo aceitou humildemente e, nos dias que se seguiram, demonstrou uma dedicação genuína. Começou realizando as tarefas mais simples: limpar baias, distribuir água, organizar equipamentos. Cada tarefa era executada com um cuidado e atenção que surpreendiam a todos. Viu como ele mudou? Comentou Clara com Relâmpago uma manhã, observando Eduardo ensinar Pedro a preparar uma pasta especial para cavalos mais velhos. Igual você, quando parou de ter medo. Uma tarde, Clara encontrou Eduardo sozinho no picadeiro, observando Relâmpago pastar tranquilamente. Aproximou-se cautelosamente, mais por hábito que por medo. O inverno chegou à Vale dos Cavalos, trazendo mudanças tão significativas quanto as estações. O centro de reabilitação equina havia se transformado em um local de cura não apenas para cavalos, mas também para pessoas. A história de Relâmpago e Clara
Inspirava cada vez mais visitantes e o programa Amigos dos Cavalos agora tinha uma lista de espera considerável. Uma manhã particularmente fria, Clara chegou ao centro mais cedo que o habitual, carregando uma surpresa especial para Relâmpago. Um cobertor novo, tecido à mão pela avó de Pedro, especialmente para ele. O menino havia contado à sua avó adotiva sobre o cavalo que mudara sua vida, e a senhora, tocada pela história, trabalhou durante semanas no presente. "Olha só o que eu trouxe!" exclamou Clara, mostrando o cobertor azul celeste com pequenas estrelas bordadas. "A vovó do Pedro fez pensando em você, porque você é especial como as estrelas." "Quer me ajudar a colocar nele?" ofereceu Clara, surpreendendo Eduardo com o convite. Era a primeira vez que ela o chamava para participar diretamente de um momento com Relâmpago. "Ele confia em você agora", observou Clara, sua voz carregando aquela sabedoria única, "porque você aprendeu a ser gentil." A notícia do presente especial se espalhou rapidamente pelo centro. A doutora Helena, observando o impacto positivo que o gesto tinha causado, teve uma ideia brilhante. Organizariam uma celebração de Natal especial no centro, onde cada cavalo receberia um presente personalizado, feito com carinho pela comunidade. A ideia rapidamente ganhou força. Maria organizou um grupo de costura para fazer cobertores e mantas. O Sr. Oliveira e Eduardo trabalharam juntos na reforma e decoração dos estábulos. Pedro e as outras crianças do programa prepararam cartões e desenhos para cada cavalo. Uma senhora da cidade, dona de uma pequena confeitaria, ofereceu-se para fazer biscoitos especiais para cavalos, usando uma receita natural e saudável aprovada pela doutora Helena. O aroma de maçã e cenoura logo se tornou parte da atmosfera festiva do centro. "O Relâmpago vai ser o último", explicou ela a Pedro, que a ajudava com os preparativos, "porque ele é como o Papai Noel dos cavalos, sabe? Ele que ensinou todo mundo aqui sobre amor e perdão." Clara acordou antes do sol, mal conseguindo conter sua excitação. Vestida com seu casaco mais quente e suas botas de inverno, correu para o centro, deixando pequenas pegadas na neve imaculada. "Hoje é um dia mágico", sussurrou Clara, abraçando o pescoço do cavalo. "Hoje vamos mostrar para todo mundo que amor é o melhor presente que existe." O Natal dos Cavalos amanheceu com o Vale dos Cavalos coberta por um manto branco de neve. Dezenas de famílias começaram a chegar ao centro logo cedo, carregando presentes cuidadosamente embrulhados e corações cheios de expectativa. O local havia sido transformado. Guirlandas decoravam os estábulos, pequenas luzes piscavam entre os galhos das árvores e o aroma de chocolate quente e biscoitos de maçã para cavalos preenchia o ar. Clara, vestida com um conjunto vermelho e branco especialmente feito para a ocasião, assumiu naturalmente o papel de mestre de cerimônias. Ao seu lado, Pedro, agora muito mais confiante, ajudava a organizar as crianças do programa em uma fila ordenada. A doutora Helena observava com orgulho enquanto sua jovem pupila conduzia a celebração. Em poucos meses, Clara havia se transformado de uma menina tímida que só conversava com seu cavalo em uma verdadeira líder mirim, inspirando outras crianças com sua compaixão e sabedoria. Um por um, os cavalos do centro receberam seus presentes. Havia cobertores feitos à mão, brinquedos especiais para enriquecimento ambiental, petiscos saudáveis preparados com carinho. Cada presente era acompanhado por uma história. A história do cavalo que o recebia e da criança que havia escolhido o presente. Eduardo, que nos últimos meses havia se dedicado intensamente ao trabalho voluntário no centro, ajudava a distribuir chocolate quente e biscoitos entre os visitantes. Seu rosto, antes sempre tenso e fechado, agora se abria em sorrisos genuínos ao ver a alegria das crianças.
Helena apertou gentilmente o ombro do sobrinho. Nunca é tarde para aprender, Eduardo. Você é a prova viva disso. Hoje, começou Clara, sua voz pequena mas firme, quero contar para vocês uma história especial. A história de um cavalo que me ensinou que às vezes precisamos perder uma corrida para ganhar algo muito mais importante. O público ouvia em silêncio enquanto Clara narrava a jornada de Relâmpago, desde os dias felizes de sua infância, passando pelos momentos difíceis do treinamento forçado, até a transformação do centro. Sua narrativa infantil, pontuada por gestos expressivos e olhares carinhosos para seu amigo equino, tocava o coração de todos os presentes. "E sabem o que o Relâmpago me ensinou?" perguntou ela, seus olhos brilhando. "Que não importa quantas vezes as pessoas te machucam, seu coração pode sempre escolher amar de novo." "E tem mais uma coisa", continuou Clara, fazendo um gesto para Pedro se aproximar. "O Relâmpago me ensinou que às vezes os melhores presentes não vêm em embrulhos bonitos. Às vezes, o melhor presente é ajudar alguém a não ter mais medo." "Este é o nosso presente para o Relâmpago", anunciou Pedro, sua voz clara e confiante, tão diferente do sussurro tímido de meses atrás. "Porque ele não é só o melhor amigo da Clara, ele é o amigo que ajudou todos nós a sermos melhores." A neve continuava a cair suavemente, os flocos brancos dançando no ar como pequenas estrelas, enquanto o Relâmpago, o cavalo que havia perdido uma corrida mas conquistado incontáveis corações, recebia o amor e gratidão de toda uma comunidade transformada por sua história. A celebração do Natal dos Cavalos marcou um novo capítulo na história de Vale dos Cavalos. Nos meses que se seguiram, o Centro de Reabilitação Equina se tornou um modelo de cuidado animal, atraindo visitantes de todo o país. A história de Relâmpago e Clara, contada e recontada, inspirava pessoas a repensarem sua relação com os animais. Uma manhã de primavera, quase um ano após os eventos que mudaram tudo, Clara estava em sua rotina matinal com Relâmpago, quando uma visita inesperada chegou ao centro. Era uma repórter de uma revista nacional especializada em histórias inspiradoras. Clara assentiu, orgulhosa, mas humilde. "O Relâmpago não mudou só a cidade", explicou ela, com a sabedoria que continuava surpreendendo os adultos. "Ele mudou as pessoas por dentro." "É incrível ver como as crianças respondem aos cavalos", comentou Eduardo durante a entrevista. "Elas não têm preconceitos ou expectativas, só amor puro e aceitação." O Sr. Oliveira, supervisionando a construção de novos estábulos adaptados, falava com orgulho sobre como o centro havia se tornado um exemplo de segunda chance, tanto para os cavalos quanto para as pessoas. A doutora Helena, em sua entrevista, refletiu sobre como uma série de eventos, aparentemente negativos, havia levado a algo tão positivo. "Às vezes o universo tem um jeito peculiar de corrigir injustiças", filosofou ela. "O que começou com dor e medo se transformou em amor e cura." Pedro, agora um assistente júnior da veterinária, compartilhou sua própria jornada de transformação. "Antes de conhecer o Relâmpago e a Clara, eu mal falava", contou ele. "Agora quero ser veterinário para ajudar outros animais, assim como a doutora Helena faz." "Sabe", disse Clara, sua mão pequena, descansando no pescoço de Relâmpago. "Antes, as pessoas só queriam que ele corresse rápido. Ninguém perguntava o que ele queria. Mas às vezes, o que a gente quer não é ganhar corridas. Às vezes, a gente só quer ter amigos e ser feliz." "E o que você acha que o Relâmpago queria?", perguntou ela a Clara. O sol começava a se pôr, quando a repórter finalmente guardou seu caderno de anotações. O céu estava pintado em tons de rosa e dourado, criando uma moldura perfeita para o Centro de Reabilitação Equina e seus habitantes, humanos e cavalos, todos unidos por uma história de amor, perdão e transformação.
Clara despediu-se da repórter com um abraço espontâneo. Volte quando quiser, convidou ela. O Relâmpago sempre diz que quanto mais amigos, melhor. E como que para confirmar as palavras de sua pequena amiga, Relâmpago emitiu um suave relincho de despedida. Um ano após a reportagem nacional, Vale dos Cavalos havia se transformado em um ponto de referência para tratamento e reabilitação de cavalos. O centro recebia visitantes de todos os cantos do país, pessoas que vinham aprender sobre o método Vale dos Cavalos, como ficou conhecido o programa desenvolvido por Clara e aperfeiçoado pela doutora Helena. Em uma manhã especial de verão, o centro preparava-se para sua primeira formatura do programa Amigos dos Cavalos. Clara, agora com 8 anos, ajustava nervosamente o laço em seu vestido enquanto observava as arquibancadas se encherem de familiares e amigos. Relâmpago, é claro, tinha um papel especial no evento. Usando uma guirlanda de flores silvestres em sua crina, ele aguardava pacientemente ao lado de Clara, como sempre fazia nos momentos importantes. Eduardo, que havia se tornado um dos instrutores mais queridos do centro, organizava as crianças em suas posições. Seu rosto, bronzeado pelo trabalho ao ar livre, carregava uma serenidade que antes parecia impossível. Uma a uma, as crianças do programa apresentaram suas histórias de transformação. Havia quem, como Pedro, tinha superado medos profundos. Outros haviam encontrado sua voz, sua confiança, seu lugar no mundo através do contato com os cavalos. O relâmpago me ensinou, continuou Clara em seu discurso, que às vezes precisamos perder algo que achávamos importante para encontrar algo ainda mais especial. Ela fez uma pausa, sorrindo para seu amigo equino. Ele não ganhou o grande prêmio regional, mas ganhou uma família inteira, não só a minha família, mas todas as famílias que encontraram amor e cura aqui. As palavras de Clara tocavam cada coração presente. Nas arquibancadas, rostos sorriam e olhos brilhavam com lágrimas de emoção. Entre os presentes estava a avó de Pedro, suas mãos ocupadas com um novo cobertor que tricotava para o próximo inverno. Tem uma coisa que o relâmpago sempre faz comigo, explicou ela para a plateia. Ele me ensinou que às vezes não precisamos de palavras para dizer eu te amo. Uma a uma, as outras crianças se juntaram ao abraço, criando um círculo de amor ao redor do cavalo que havia mudado tantas vidas. Eduardo foi o último a se juntar ao grupo, seus olhos encontrando os de sua tia Helena em um olhar de gratidão profunda. O sol começava a se pôr em Vale dos Cavalos, pintando o céu com cores que pareciam celebrar aquele momento especial. As sombras se alongavam pelo picadeiro, mas ao contrário do passado, não traziam medo ou tristeza, apenas a promessa serena de um novo amanhecer. Clara, ainda abraçada a relâmpago, sussurrou em seu ouvido como fazia todas as manhãs. Você é o melhor amigo que alguém poderia ter. E como sempre, Relâmpago respondeu com seu suave relincho, aquele som especial que era sua própria maneira de dizer eu também te amo. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a brilhar, testemunhas silenciosas de uma história que provava que o amor, em suas mais diversas formas, tinha o poder de transformar não apenas corações, mas comunidades inteiras. E em Vale dos Cavalos, onde tudo começou com uma menina e seu cavalo, essa verdade continuaria a ser contada e recontada, inspirando gerações futuras a acreditar no poder da compaixão, da compreensão e do amor incondicional.